Seja bem-vindo à série Amor por Feridas e hoje será o terceiro encontro. E a minha convidada é a enfermeira Leila Rodrigues. Vamos aguardar aqui um pouquinho, enquanto o Instagram avisa que nós já estamos ao vivo. Deixa eu aumentar aqui. Aí. O Instagram sempre demora um pouquinho para avisar. Pessoal, hoje é o terceiro encontro. A primeira live dessa série eu fiz sozinha, né, explicando um pouquinho sobre essa ideia, falando um pouquinho sobre mim. Tá lá no IGTV. Ontem foi a segunda live dessa série, que foi com a enfermeira Isa, lá da Bahia, né, da cidade de Paulo Afonso. Foi incrível. Também já está no meu IGTV e também no meu canal do YouTube, Enfermeira Explica. Você pode estar assistindo em um desses dois lugares, tá bom? Se você não conhece o meu canal do YouTube, já te convido, né? Dar um pulinho lá e conhecer, ver o conteúdo que tem lá. E já se inscreve, já compartilha, já divulga aí para os seus amigos que também são amantes de feridas, né? Opa, a Leila que chegou. Vou aqui chamar a Leila para entrar. Aê! Bom dia, Leila! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tá tudo bem? Só tirando a cara de pós-plantão, aí a gente É fica bem. verdade, é verdade. Bom dia a todos. Você também que vai assistir, né, essa live aqui depois, porque ela vai ficar salva. Então seja muito bem-vindo. Estou aqui com a minha convidada. Bom dia aí a Márcia, Nicole. Tem umas pessoas Bom aí já dia, acompanhando a gente. Sejam bom, muito bom bem-vindos, dia a viu? todos. Bom Dia dia a todos. cedo. Eu achei que pelo horário é mais difícil, né, de ter pessoas, né, ou uma quantidade boa. Mas vamos lá. Geralmente de manhã, né, o público é menor, porque a enfermagem, a maioria trabalha de dia, mesmo quem trabalha de noite, tem outro emprego, Sim, né? Mas não tem sim, problema, porque como fica gravado, né, as com pessoas depois certeza. podem estar Acessar. assistindo. Bom, pessoal, então agora, né, vamos dar início aí ao nosso encontro, a esse bate-papo, que com certeza será incrível. Eu quero chamar, Ai, sim. então, pedir aqui para a enfermeira aqui, Leila Rodrigues, se apresentar, falar onde ela mora, né, sobre a formação dela, falar um pouquinho aqui para nós sobre ela. Fica à vontade, Leila. Bom dia a todos. Bom dia, Carla. Deixa eu aqui colocar o óculos porque eu sou ceguinha. Eu achei que ia conseguir ficar sem, mas não dá. Então vamos lá. A Leila, Bom gente, ela dia. trabalha, no plantão noturno, né? Por isso que nós fizemos a live aqui de manhã, porque à noite ela não tinha disponibilidade de estar fazendo a live ao vivo, porque ela trabalha nos dois noturnos, né? Por isso que nós estamos aqui de Exato. manhã, né? Pode falar, Leila. Exato. Então, bom dia a todo mundo. Então, eu moro em São Paulo, situada no Guarapiranga. Me formei pela Universidade Unisa, né, que é uma faculdade bem conceituada aqui em São Paulo. As minhas pós eu fiz pela Unasp, pela São Camilo, né? Fiz urgência e emergência, UTI, e depois eu fiz a estomoterapia, né? Que na verdade a estoma eu ia fazer em São José do Rio Preto, mas aí calhou, né? Quando eu estava batalhando a vaga, eu entrei em contato e eles falaram: olha, vai abrir em São Paulo, porque senão eu ia me dispor a ir para São José, para fazer lá, porque de tanto interesse que eu tinha em fazer a estomoterapia. Aí vem
na São Camilo, né? Terminei há pouco tempo. Ai, que legal. Ô, Leile, conta aí um pouquinho para nós, né, sobre assim, como que surgiu, né, o seu amor por ferido, se você sempre gostou ou não, como que foi? Como que aconteceu isso assim na sua história? Não, eu não gostava de ferida. Na verdade, não Olha tinha só. apreço nenhum por feridas. Aí eu fui trabalhar numa OS, né, como técnica, pelo Sejam, e lá era um ambulatório médico de especialidades, e lá tinha uma enfermeira chamada Maria Lucovez, e ela era a referência em feridas. Né? Lá virou um polo, né, para realmente tratamento de feridas. E aí eu fui. Ela tinha tanta familiaridade, destreza, conhecimento, ela falava com tanta propriedade, e até então eu ficava só de espectador ali, olhando. Mas, como tinha escala, falei, meu Deus, ela vai me colocar. E aí, por fim, ela me colocou. E a demanda era muito alta. E aí, eu fui indo, uma carinha aqui, outra ali, quando eu fui vendo, eu já estava gostando. Mas aí até então eu não admitia. Daqui a pouco, passou um tempo, eu já estava querendo tomar conduta. E ela no meu pé, né? Ela querendo me pegar, porque eu já estava enxerida demais, eu já estava me sentindo a Maria, sem ter embasamento, né? Sem ter o conhecimento necessário. Mas, como que eu vou dizer para você? Um bichinho foi lá, picou, e aí eu fui vendo a melhora dos pacientes. Pacientes que tinham 15, 20 anos de lesões, 18 anos de lesões, e tinha evolução, né? Porque a gente sabe que pelo SUS, o que acontece? Nós não temos aquela disponibilidade de material, então muitas vezes era soro, gases, era o que tinha, era o AGE que fluía. Sim. Né? Então, o que a gente percebe? Que era realmente o cuidado. Então, nós tínhamos o acesso tinha um dia específico para ter um vascular, que ele dava um suporte, mas ela era muito ativa, ela era muito presente. Né? Então, assim, nós tínhamos que chamar ela para todos os curativos, para ela avaliar, para ela reavaliar, e eu ficava ali só de butuca. Então, daqui a pouco, como eu disse, eu já estava querendo tomar conduta, né? Porque eu já sabia o que para quê, o que servia tal, o que podia colocar, o que não podia. E ela pegava no meu pé. Mas bem ela não sabe que foi diante disto que aí eu desenvolvi uma curiosidade imensa, né? Porque lá o foco era úlceras vasculogênicas. Não tinha, dificilmente tinha uma lesão por pressão. Era mais úlceras, pé diabético. Então, você via uma complicação de um pé diabético, assim, de uma semana para outra. Você falava assim, né? A paciente chegava, não está muito legal, está com sinais flogísticos. Quando você pensava que a gente falava, olha, se piorar, você procura um atendimento médico, né? Para ele dar uma outra abordada. Quando você pensava que não, daqui 10 dias, o paciente já voltava sem um hálux, né? Já tinha aquelas características de pé de Charcot, né? Hoje eu sei que é pé de Charcot, né? Mas na época não. Eu só via que os dedinhos, os dedinhos eram tudo parecia em forma de martelo, né? Garrinha assim, né? E aí ela muito atuante, então ela ia conduzindo. E aí eu fui pegando esse gosto. E aí eu prometi para mim mesmo. Eu falei, eu me encontrei. Porque até então eu não tinha me formado ainda. Você era técnica de enfermagem. Eu era técnica. Eu era auxiliar, aí fui para lá, né? Consegui entrar lá em 2009. 2009, isso. Eu me formei em 2010. Então eu estava como técnica e eu demorei um tempo para me atuar como enfermeira. Então, eu fiquei um bom período como técnica. E aí, depois de 1 ano e meio de formada,
eu entrei no Luci Montoro, no Instituto de Reabilitação Luci Montoro, né? Onde eu, né, atuo até hoje, tenho, eu acredito que 8 anos como enfermeira, e lá, né, o foco dos pacientes lá é lesão medular, né, M, para, né, dupla M. Então, tem, esporadicamente, tinha-se os pacientes com lesão. Nós temos uma comissão de curativo lá, eu e mais 2 colegas que a gente atua, então somos em 3. Agora, com o foco da pandemia, né, essa questão pandêmica, nós nos tornamos suporte do Hospital das Clínicas, do HC. Então, vem os pacientes pós-Covid para poder nós orientarmos, auxiliarmos. Então, os pacientes vêm com múltiplas lesões, né? Alguns que estão vindo bem sequelado, né? Debilitado. Toda a questão, muitas vezes é transitória esse momento, mas ele vem de uma forma que ele precisa de cuidados, precisa de orientação, e aí nós fazemos isso, né? Mesmo o foco não sendo voltado para feridas, né? Tem a comissão, é lógico, para esse suporte, mas não que o foco é totalmente este. Então, aí a gente auxilia, né? A maioria deles tem cuidado. E aí, nós focamos muito, como é uma passagem curta, né? Então, a gente foca muito no ensinar e posicionar o cuidador. Para quê? Para que o cuidador dê essa continuidade na sua casa, né? Porque a passagem muitas vezes é 15 dias, né? 20, poucos dias. Então, eu tento, né? Minhas colegas também, a passar para eles o quê? A melhor forma de se fazer, né? Com o que ele tem, né? Que a gente sugestiona, olha, isso é que é bom, isso. Então, isso serve para quê? Então, se tem tecido digitalizado, se tem esfacelo, né? A mudança de decúbito, a questão de bioquímica, a alimentação, né? Porque de nada disto vale se a gente não controlar a umidade, né? Não controlar a mudança de decúbito, né? Incentivar que aquela mudança seja feita para que tenha um final, ele evolua e ele consiga ser realmente inserido de novo na sociedade, né? Porque a reabilitação é exatamente isso. Então, tem os pacientes que são transitórios e tem, infelizmente, aqueles que são definitiva a condição dele. Então, o que a gente pode fazer para que ele evolua e dê continuidade à sua rotina lá fora ou com a melhor qualidade de vida, isso a gente o faz. Então, a gente foca muito, eu pontuo muito para o paciente, mas eu pontuo muito mais para o cuidador. Então, eu coloco ele do meu lado e falo, né? Junto com o meu colega, que está sempre comigo, né? E eu coloco e vou ensinando. Olha, é assim, é dessa forma, você tem que fazer assim por conta disso, né? Se você não fizer isso, se o tecido não tiver granulado, ele não vai fechar. Se ele tiver com muita umidade, ele não vai fechar. Né? Então, a gente procura dar essa aula, né? Numa linguagem muito simples para que ele entenda, compreenda e dê essa continuidade. Você sabe que ele vai dar essa continuidade lá. Porque muitas vezes o posto, a sua OBS de referência não tem um suporte, não consegue, não tem perna para dar o suporte necessário para ele. Né? Então, o máximo que ele puder saber, ele vai ser eficaz para o paciente. Né? Porque assim, eu penso que o paciente ele tem que ser o mais beneficiado nesta situação. Então, assim, eu sou suspeita porque quando eu aprendi a amar ferida, eu aprendi a amar exacerbadamente. Então, assim, eu sou fissurada em ferida. Então, o que eu posso estar vendo dentro do meu tempo, eu vou
eu tô lendo, eu busco, eu escuto no meu carro, se eu não tenho tempo, às vezes na minha casa, eu ponho no Sim. carro e vou escutando, parecendo uma louca, sabe? Ai, Eu sou ai, assim isso, também, viu, Leila? Eu você é sou assim. assim também. Eu aproveito o máximo o meu tempo. Se eu não tenho tempo, assim, enquanto eu tô dirigindo, tô lavando uma louça, enquanto eu tô fazendo uma coisa, eu tô Eu tô ouvindo. bom. Ô, Leila, Você viu? a, Pode falar. a Ruda aqui 7046 está perguntando aí, né, se no pós-alta esses pacientes têm acompanhamento domiciliar. Aí em São Paulo, o Luci Montoro faz acompanhamento domiciliar? Ou não, ele só atende Infeliz, no ambulatório mesmo, né? só atende no ambulatório. Então, às vezes, tem a necessidade de que esse paciente ele vai voltar para uma nova triagem, e aí, né, em algum momento é avaliado pelo pessoal do ambulatório, e aí eles determinam se tem agenda para esse tipo de abordagem, né? Porque Aham, a rotina lá é bem pesada, né? Pesada no sim. sentido assim, né? Muitos pacientes para A avaliação, demanda, né? tudo, então não, Sim, a demanda é alta, né? De verdade, como a gente fica na internação, nós não temos muito acesso a, a essa rotina. Porém, há um tempo atrás, nós sabíamos que tinha alguns pacientes que acompanhavam. Mas o que a gente também faz? Não é de praxe, né, porque não é uma rotina, mas alguns enfermeiros acionam a UBS do paciente e posiciona, olha, se o caso está indo um paciente assim, assado, que ele dê esse suporte. Ou eu oriento o familiar a buscar a sua UBS e falar, né? Que ele sim, tenha esse empoderamento na voz, que ele saiba do que ele, claro, né, dos direitos dele. Ele fala, olha, sim, eu, né, estou com um paciente assim, assim, assado, acamado, né? Ou lesão medular, ou AVC, o que ele teve, para ele ter esse suporte domiciliar, nem que for, sei lá, uma vez ou a cada 15 dias, mas que ele sim, tenha sido assistido. Contudo, ele já tem a orientação básica dele, para sim, que ele, para que ele consiga também caminhar sozinho, não dependendo de uma unidade. sim. Tá? Ô Leila, aqui antes, né, eu esqueci o nome aqui, mas teve algumas pessoas aqui que falaram, né, de você aqui, que você é muito batalhadora, que você é muito inteligente, que você é uma excelente enfermeira, né? E aí, Leila, eu queria assim, porque né, eu que já conheço a sua história, fiquei apaixonada, né? E eu já te falei, vou falar de novo, que você é uma inspiração para muitas pessoas, né? Pode ser, desde que eles conheçam você, né, a sua história. E é, a sua história, eu falo assim, vem muito de encontro com o que eu acredito, porque eu, assim, sempre, durante toda a minha atuação no hospital, né, que eu trabalhei lá 19 anos no hospital de base, eu sempre acreditei, assim, que a gente tem que transmitir o conhecimento, que a gente tem que explicar por quê das coisas, né? Porque tem Sim. muito enfermeiro que tem medo, né, do auxiliar, do técnico de enfermagem, tipo assim, e aí a pessoa só dá a ordem, tipo assim, tem que fazer o curativo com tal coisa. E não explica por quê, não fala da limpeza, né? Com medo de que se a pessoa souber demais, que ela vai, às vezes, né, tomar conduta tal. Só que a gente sabe assim, se for para a pessoa fazer isso, ela vai fazer isso de todo jeito, sabendo ou não sabendo. Então, Exatamente. a partir do momento que ela entende, que ela sabe, né, as coisas, o porquê, o que funciona, o que não funciona, ela vai ficar muito mais consciente e ela vai ter esse vínculo, que né, essa enfermeira vai ser uma inspiração para ela, assim como aquela enfermeira foi para você, né? E Exato. aí, Leila, fala assim, né, se você, eu queria te convidar, mas se você se sentir, como é que eu posso, à vontade, né? Mas é que eu acho assim, eu achei tão linda a sua história, assim,
Você acha assim que você poderia falar um pouquinho sobre essa questão assim, né? Que você era técnica lá e que aí você teve esse sonho de fazer a faculdade. Como que foi isso? Porque eu acho que isso pode inspirar muitas pessoas, porque tem muita gente que é técnico de enfermagem, que às vezes já gosta de ferida, às vezes tem vontade de fazer faculdade, mas acho que não é para ele, que não vai conseguir. Então, quando um dia eu falei, chega, eu quero ser alguém, eu quero ter, que as pessoas me tenham como referência. Então, eu saí daquela zona de conforto, de vitimismo que fosse, e fui atrás. Corri, tive ajuda para fazer o auxiliar, para fazer o técnico. Não era possível fazer a faculdade. Aí me engajei com um vereador lá, que ele prometeu que me dava 75%. Vendi minhas férias e paguei a matrícula. Quando eu nem bem paguei a matrícula, descobri que o homem se envolveu na falcatrua, perdi tudo. E aí, perdi tudo. Aí meu marido falou, não vai dar para fazer. Eu falei, vai ter que dar. Eu entrei. O mais difícil foi entrar. Então, assim, perrenguei muito, 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 muito. Bati muita cabeça. Saía de um serviço 1 hora, ia para a faculdade que começava às 7, porque eu não tinha condução para poder voltar para a faculdade de volta, então eu ficava lá. Então, o que eu quero dizer para todos, ou né, para quem tem esse sonho, sonhar é possível. Quando a gente tem garra, foco, determinação, é difícil? É muito difícil. Porém, não é impossível, né? E quando eu me vi, né, naquela situação, né, difícil situação, que eu tinha que me virar com um filho pequeno, né, tendo que tirar água de leite de pedra, e aí você se impulsiona, né? Você fala, não, eu quero uma vida melhor para o meu filho, né? Enfim, você quer uma qualidade de vida melhor, né? Você não nasceu naquela condição. E então, eu batalhei. Quando eu entrei nessa unidade, eu ia ganhar um pouquinho mais, então eu conseguia bancar a faculdade, porque então eu não consegui desconto, eu não consegui nada. A faculdade tinha um lance chamado ProUnisa, que você pagava 50%. Aí recorri, fiz tudo que eu pude e não consegui. Então, quando eu entrei no Sejan em 2009, eu acho que eu tenho 13 anos agora, 13, 14 anos, não sei. O que entrava dava para pagar a faculdade toda, não sobrava nada, mas dava para pagar, porque antes não dava, eu tinha que emendar de alguém. E aí, quando eu entrei, que eu comecei a crescer, que eu conheci a Maria, e foi possível sonhar, e aí sim, aí eu tracei uma meta, sim, eu vou ser uma enfermeira generalista, né? Então, eu queria que eu entrar logo no mercado, então eu fiz urgência, emergência e fiz UTI, pensando nesse foco, até porque a pessoa aqui não é mais nova, né? A pessoa já passou doenta, né? Eu também já passei doente. Ai, olha, eu vou dizer para você, é duro, tem que assumir. E aí... Nunca é tarde. Nunca é tarde. Não é. Não é. Eu já sei que não é mesmo e ninguém me para mais. Isso eu quero fazer mestrado, eu quero realmente crescer. Vou estar uma velhinha inteligente, vamos dizer assim, né? Esforçada. E aí, quando eu tive a oportunidade, que eu comecei a sonhar, eu falei, pronto, achei o que eu quero para mim, num futuro. Só que eu não tinha condições ainda, né? Então eu fui batalhando. E aí eu prometi para mim mesma. Um dia, aí fui estudando, fui dentro do que eu podia como técnica, eu fui. Aprendi bastante. E aí você conhece todo um contexto, né? Você não pode julgar, você não tem, né? A sua visão tem que ser realmente ali para o paciente. Às vezes você se aborrece, porque nem tudo, né? 50%, eu costumo falar que 50% é meu, 50% do paciente. E aí você entrava uma questão social muito importante ali também, né? Sim. Não era só o meu conhecimento, o que eu acreditava. Tinha o paciente também. Ele queria
a ferida fechada? Tem muitos que queriam, né? Muitos não queriam, tinham questão social, ele se alimentava por conta daquela ferida, né? Sim. E isso para mim demorou muito para minha ficha cair, entendeu? Isso acontece. Do paciente evoluir propositalmente porque ele dependia daquilo, né? Quando pacientes idosas, elas não queriam que a ferida fechasse porque nós éramos a companhia dela. Sim. Nós dávamos muita atenção, cuidava, lavava o pé, né? Enfim. E isso tudo faz com que você vai vai criando um afeto muito grande, né? De você olhar por outra panorâmica, né? Olhar com outros olhos, muitas vezes sem ter que julgar. Né? Eu já tenho essa questão comigo muito. Eu não julgo, não sou, né? As coisas, quando você tem que saber, as coisas vão acontecendo e você, né, tira a sua opinião lá na frente quando as coisas já estão esclarecidas. Então, quando você via aquela ferida se fechando, ferida de 18, 20 anos, e o paciente abraçava aquela ideia junto com você, poxa vida, era muito bom. Quando não, né, a Maria sempre estava muito preocupada na questão de associar esse paciente, né, a questão emocional, com o psicólogo, com a nutricionista, com o vascular, com o endócrino, para ver se ele entendia, né, para ele ter uma melhor qualidade de vida. Às vezes funcionava? Funcionava. Às vezes não funcionava. E tudo isso me deu a bagagem que eu tenho hoje, né? Então, como estomoterapeuta, eu sou nova, mas a vivência que eu tenho, a bagagem que eu tenho, foi muito boa para mim dar seguimento e saber que era isso realmente que eu queria. Então, passou esses longos anos, eu falei para mim mesma, eu vou ser estomoterapeuta e eu vou crescer disso, né? Então, eu fui, busquei, e aí falaram para mim, em São Paulo vai abrir processo para estomoterapeuta. Mas então estava muito demorado, eu fui e me inscrevi para São José do Rio Preto. Porque algumas amigas minhas tinham ido e viajavam a cada 15 dias e ficavam. Eu falei, eu vou também. Eu vou adorar pôr o pezinho para fora de casa. Mas aí calhou de nessas conversas com São José do Rio Preto, com a faculdade de lá, que é a FARMEP. FARMEP, não é? E aí eu peguei e conversei com o coordenador, né, o secretário do coordenador, e ele falou, Leila, vai abrir em São Paulo. Tal data vai abrir em São Paulo. Eu falei, então fechou. É aqui mesmo. Então eu não pensei duas vezes. Aí eu me articulei com um trabalho, com o outro. Então, resumindo a moral da história. Quem é técnica, quem quer fazer, assim, independente do que quer fazer, sonhar é possível quando nós mantemos o foco e a determinação do que a gente quer. Sim. Então, assim, quem me conhece, quem sabe de mim, da minha história, sabe que eu sou exatamente isso que eu estou dizendo, né? Quando eu quero, para mim não tem, quando eu quero uma coisa, lógico, a gente vai no nosso limite, né? No nosso foco e vai embora e eu consigo chegar aonde eu quero. De um jeito ou de outro, né? Com muita luta, a gente consegue. Então, eu tenho bastante sonhos, né? Um dos meus focos, agora, eu comecei com atendimento domiciliar, nos meus pós-plantões. Estou caminhando. Então, comprei o laser, né? Fiz o curso há um tempo atrás, aí eu quero me aperfeiçoar agora, ainda não consegui, mas já sei bater cabeça, então a gente vai batendo cabeça. Tem muita coisa nova chegando no mercado, e aí tudo isso é investimento e eu quero me aperfeiçoar. Então tem ozônio, tem plasma, tem uma gama. Isso daí é o que não falta, porque cada dia o pessoal vai lançando coisa nova. Daqui um dia vai ser acompanhar. Exatamente, vai aparecer. Daqui a pouco tá disputando com meus sapatos, porque eu amo sapato. Então daqui a pouco vai estar disputando com sapatos, né? Eu vou deixar de comprar um sapato para comprar as tecnologias que estão saindo.
Mas é isso, assim, eu falo para as pessoas, sonhe, técnica, o que for, sonhe que a gente consegue sim. Né? Eu sou a prova viva, então, Sim. só para fechar, quando eu saí dessa unidade, fui para uma UPA, um pronto atendimento, e lá, depois de 3 anos que eu estava lá, eu me tornei enfermeira lá. Então, eu, né, também sou enfermeira numa UPA, num pronto atendimento. Plantão, né? Um plantão eu tô lá e um plantão eu tô no Luci. E a gente vai se revezando. A gente tem que abrir um pedacinho para cada e a gente vai conseguindo sim. Gente, olha que incrível. Imagina, mas olha só, você que está assistindo, né, essa live, olha que incrível, né? A Leila era técnica de enfermagem, não gostava de feridas, né? Porque não tinha contato, não tinha um conhecimento. E aí ela foi trabalhar lá no lugar, né? Teve contato com essa enfermeira, era um lugar de referência, que atendia muitos curativos. E essa enfermeira, né, que era super atuante e cuidava desses pacientes, inspirou ela, né? Inspirou ela e picou, né? O bichinho do amor por feridas picou a Leila. Sim. E aí, né, ela se envolveu nisso, amou, e olha que lindo, né? Ela sonhou em fazer a faculdade, depois sonhou em fazer, né? Você viu, ela fez, ela de técnica, ela se formou, fez enfermagem, fez 2 pós-graduação, né? Urgência e emergência, atua como enfermeira nas 2 pós-graduação, porque numa noite ela trabalha lá, né, como enfermeira de emergência. Na outra noite, ela trabalha como enfermeira estomaterapeuta, que é na reabilitação, né? Ela exerce além de tudo que se faz na reabilitação, ela também cuida de pacientes com feridas e mais todas as outras coisas que o enfermeiro estomaterapeuta também faz na reabilitação. E agora ela está fazendo atendimento domiciliar, né? Porque o enfermeiro, ele é um profissional autônomo, né? Que pode perfeitamente fazer atendimentos particulares, né, consultas, assim como o médico faz consulta particular, o enfermeiro também faz, porque o enfermeiro é um profissional autônomo, e ainda mais um especialista, como a Leila é. Então, olha só, né, como ela falou, é fácil? Não é fácil. Exige, como ela disse, foco, determinação, dedicação, mas olha só, quantas coisas, quantas conquistas que a Leila conseguiu, e se ela conseguiu, você também consegue. Então, se você tem esse sonho, se inspira aqui na Leila e vai. Ninguém está falando que vai ser fácil, mas você consegue também, né? E aí, Leila, eu queria que você contasse aqui um pouquinho para nós, né? Como que você me conheceu? Porque a Leila não me conhecia, gente. Como que você me conheceu? Como que você ficou sabendo do curso Domine Feridas? Eu sou um rato de buscar. Conforme as pessoas vão postando as coisas, eu vou acompanhando dentro do meu tempo. Senão eu salvo o post, depois eu vou lá, olho, xereto. Então, eu já fiz vários cursos, mas o primeiro foi o seu. Eu te conheci, eu vi uma postagem sua no Corém. E eu adorei a aula que você deu no Corém. E aí aquela de lesão por pressão, né? Isso. Eu adorei aquela aula. Aí eu fui e mandei um direct para você e você me mandou a aula. Eu falei, puta merda, que atenção, né? Fiquei lisonjeadíssima. Eu falei, opa. E aí eu aí eu vi nas passagens os posts seus no Instagram. Aí eu comecei a te seguir, né? Dentre outras, né? Eu comecei a te seguir. E aí tudo que você falava, eu ia buscar para entender melhor aquilo que você estava falando, que para mim algumas coisas eram novidades, né? Porque assim, a gente entende, né? Eu falo para mim que eu estou no começo, assim, eu sou um grão de areia perante o que eu vejo, o que eu estou vendo, né? Porque assim, é uma gama. Quando você abre a internet, que você vê alguns profissionais, você fala, nossa, será que eu chego lá, né? Porque as pessoas estão cada vez mais capacitadas e cada vez saindo mais tecnologias, né?
terapias adjacentes para fazer complementação de cicatrização. Isso há 10 anos atrás, a gente nem pensava, né? A gente ficava muito feliz com algo que tivesse prata, né? Nós ficávamos muito felizes quando nós tínhamos o curativo com espuma, né? Para conter mais a exsudação. Então, ficávamos felizes quando a gente tinha o alginato de prata, o alginato com prata, o alginato em si. Então, hoje, né, tem muita coisa. E aí a gente fica meio, às vezes, falando, nossa, não sei para onde eu vou. E aí eu comecei a te seguir e fui acompanhando. Quando você lançou o curso, eu acho que eu sou da primeira turma. Eu não consegui acompanhar você como eu queria, né? Porque você deu e aí os módulos, né? Iam fazendo os módulos, ia mandando para você, então eu achei aquilo ótimo. Eu falei, meu Deus do céu, ela vai me colocar à prova, né? Ela vai me testar. E foi muito bom. Por quê? O retorno foi muito bom, o feedback foi muito bom, né? Eu tinha uma visão de algumas coisas, e aí você foi me pontuando, eu falei, não, é aqui mesmo que eu vou, né, que eu vou seguir. E é muito bom ter alguém como referência, no sentido de que, porque o seu curso foi muito bom, eu acabei agora, há pouco, né, quase um ano, né, por conta de toda essa falta de tempo minha, mas você nunca me deixou de não me dar suporte, né? E eu aprendi muito, né, com as suas explicações, porque as suas explicações, elas são autodidáticas, você consegue compreender, você traz na prática ali, né, o porquê daquilo, por que não, né, e é muito bom. A gente vê isso na pós, só que tem coisas que nada como ter alguém ali focado naquele assunto que você quer saber, né? Na faculdade é amplo, aqui é mais detalhado. Então, eu aprendi demais. Quando você aplicou o timers, né? Que era uma coisa, é uma ferramenta que eu não tinha muita destreza. A escala de push, que é uma coisa que eu preciso dominar mais, né, que é essa escalonada da melhoria, da evolução da ferida. Então, para mim, foi de grande valia, acrescentou demais, né? Então, eu digo para mim que é um aperfeiçoamento muito bom. E aí, eu já estava aqui para negociar com você, vamos aí, vamos deixar mais um tempinho, que é muito bom você ter um material lá, que você corre lá e olha, fala, não, né? Se você tem esse suporte de correr ali e falar, não, deixa eu tirar minha dúvida ali em relação a isso ou aquilo. Então, para mim foi gratificante. Então, eu te seguiria de novo. Se fosse para recomeçar, te seguiria de novo. Não, mas eu falei, depois vai ter uma novidade, calma. Que bom. E aí foi muito legal quando, com coincidências de você também ser do Lucy, né? Da sua cidade. Então, falei, nossa, que legal. Então, foi gratificante para mim. Ô, Leila, e aí eu queria que você comentasse aqui também um pouquinho com o pessoal aquela questão que você falou naquele outro dia que a gente conversou, né? Porque, assim, o curso Domine Feridas, né, para você que está assistindo, ele é um curso de capacitação, ele não é uma especialização. Ele é um curso, assim, de capacitação, onde eu trago, né, todo o conteúdo, assim, desde do básico até um pouco mais complexo, né? Porque, assim, eu coloquei nesse curso o conhecimento que eu acredito que é o que eu falo, assim, que é o mínimo necessário que qualquer enfermeiro deveria saber para que ele possa ter autonomia. Porque a gente, quando se forma, você já fica... Pela lei do exercício profissional, você é responsável por cuidado complexo. E ferida crônica é um cuidado complexo. Só que a formação básica não dá essa segurança, esse suporte, porque é uma especialidade dentro da enfermagem, né? Porém, como esse cuidado fica como uma obrigação, um dever do enfermeiro, né? Então, assim, eu lancei esse curso
visando atender, né, a essa demanda aí dos enfermeiros que gostam de feridas, que querem, assim, saber mais, né, ter mais segurança e poder exercer essa autonomia, né, seja na sua Exato. instituição, ou seja de forma particular, né? E aí aqui eu queria Sim. que você, se você puder compartilhar um pouquinho aqui do que você falou para mim, que você falou assim que foi depois do curso, né? Você tinha esse desejo de atender em domicílio, mas justamente Sim, por você sentir essa falta de um suporte, né? Fala um pouquinho para isso. o pessoal sobre isso. Fala. Então, o que acontece? Você tem uma vivência, você estar numa instituição, você segue as normas e o protocolo daquela instituição, né? Sim, Você vai com seu conhecimento, mas você se limita ao que a instituição lhe pede, né? Você não pode avançar muito. Então, quando você sai para a rua, eu me segurei muito, né? Com medo, né? Porque lá fora é você e você. Então, eu pedi suporte da Carla na maior cara de pau. Carla, eu vou cara de atender, pau nada, faz parte do curso. eu vou, né, de tudo que eu tinha visto, eu falei, não, eu tenho agora segurança para mim ir. Mas deixei de stand-by. Falei, se eu precisar, você me dá um suporte. Por quê? Porque lá fora é você e você. Né? O que você ditar, a avaliação, a consulta de enfermagem que você vai ter com aquele paciente, né? Aquela anamnese que você vai desenvolver ali com ele, vai trazer isso para você, e você vai deixar lá a sua prescrição, né? Sim. Então você vai evoluir, você vai medir, você vai saber como que tá os aportes dele, como que tá a parte bioquímica, alimentação, dieta, tá incontinente, não tá incontinente, tudo. E aí você não pode esquecer de nada. Então eu meio que vou com checklist. Eu fiz isso. Então, e graças a Deus está dando certo, né? Tô tendo bons resultados. Foi gratificante, porque o curso me impulsionou, falou, não, vai. Né? Te Porque deu você assim sai o curso te do... fez você se sentir mais segura, assim, para exercer Sim, essa sim, atuação autônoma. sim. Porque assim, a gente sai da pós com essa sensação, com essa vontade de empreender. Mas empreender Sim, como? Né? Como começar? Né? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou totalmente crua em algumas situações, alguns aspectos. Então, realmente é começar do zero, né? Então, conhecimento eu tenho. Uma bagagemzinha ali também eu tenho. Então, tem. quando eu tive o curso, né, também fiz outros cursos aleatórios, e aí, com o curso em si, eu já falei, não, eu vou começar, né? Então, eu comecei mediante ao curso que eu tive com você e esse suporte que eu tenho com você, de eu poder, muitas vezes, tirar uma dúvida que tá, né? Às vezes eu tenho certeza que é aquilo, mas não. Mas eu vou perguntar a alguém que tem uma vivência a mais. Porque o que é o bom no seu curso? Você traz muita vivência sua. Você traz Sim. muita experiência sua, né? Que a sua experiência, muitas vezes, é a minha rotina, ou eu vou vivenciar aquilo, eu vou passar por aquilo. Então, é muito bom quando a gente consegue pegar, não digo erro, tá bom? Mas, às vezes, a gente, né, você passou alguma coisa que se acontecer comigo, eu vou falar, isso aconteceu, então eu vou tomar mais cuidado para que não aconteça, né, Sim. comigo. Porque paciente é uma caixinha de surpresa, né? O atendimento é individual, né? Ele é único, né? Não dá realmente para a gente fazer receita de bolo com o paciente. Cada É, paciente tem uma peculiaridade, tem uma questão diferente, tem uma questão social, emocional, né? isso que eu Então, ia falar. E o atendimento domiciliar é incrível, assim, porque você vai lá, né? Você vê, né? Porque uma coisa é o paciente falar. Quando você sim, faz o atendimento domiciliar, você vê as condições realmente sociais,
às vezes vai aparecer ali a questão comportamental, você já sente o clima ali da família, às vezes você já pega a parte também, né, do emocional, e isso é riquíssimo, né? Sim, e a gente acha que não atrapalha, atrapalha muito, né? Com certeza. A questão, né? A mente responde, o corpo responde que a mente está ali, né? Então, se não tá bom ali, vai repercutir de o corpo vai gritar em algum momento ali. Pode ser na ferida, pode ser, enfim, diversos modos. Então, então eu senti uma responsabilidade muito grande quando eu comecei a fazer os atendimentos domiciliares. Mas é um desafio, né? Porque a cada que você vai pegando, você vai vendo que realmente é muito diferente, mas você vai aprendendo. Às vezes você dá uma falhadinha aqui, fala, não, tá na próxima eu corrijo isso, né? E eu procuro dar o suporte que eu posso, né? Então eu me deixo à disposição daquele paciente, né, no horário X, para que ele tire as dúvidas, para que ele me mande, para eu acompanhe na semana como está a lesão, e aí eu vou direcionando, né? Como eu vou uma vez por semana, né? Sim. Eu dou o suporte pelo WhatsApp, né? Sempre perguntando como que está mudando de decúbito, tá se alimentando bem, como que tá os exames, vai repetir quando, né? Vendo todo mesmo, né? Eu tenho que me familiarizar com a rotina dele para poder entender realmente o que ele está fazendo. Por quê? Porque a ferida fala com a gente, né? Às vezes o cuidador me diz uma coisa, mas eu bato o olho na lesão, eu sei que não é aquilo. A gente sabe. Tem certeza? Não tem certeza que aconteceu isso? Realmente mudou? Olha, essa lesão, ela tá opaca. Ele migrou fezes para dentro da lesão? Migrou. Uma vez só. E aí você vê que muitas vezes não, que migrou várias vezes, né? Sim. Então, aí você fala, olha, infelizmente vai dar uma retardada aqui na lesão, mas a gente recomeça, mas vamos fazer de uma forma, vamos pensar numa dieta obstipante, já conversou com a nutricionista, o que que ela acha, o que que ela pode fazer para intervir, para que, né, deixe a consistência da fezes um pouco mais homogênea, para que não dê tempo de migrar para dentro da lesão, porque senão a gente vai e volta, né? Fica no retrocesso. E aí a gente também procura usar as terapias adjacentes para também ajudar na cicatrização, né? Nós sabemos, eu nunca dou data de fechamento, porque não tem como, né? Uma lesão, ela demora muito tempo, até 2 anos para cicatrizar, dependendo da extensão dessa lesão. Então, eu procuro não fechar nada. Lógico, a gente vai cuidando, vai dizendo, vai direcionando, porque senão você acaba gerando uma expectativa muito grande neste paciente, neste cuidador. E quando você promete alguma coisa, teoricamente você tem que cumprir. Sim. Né? E, infelizmente, nem tudo depende da gente. Sim, com certeza. Ô, Leila, você falou algo aqui no começo, que assim, só com a experiência mesmo, com a prática, que a gente entende isso e observa, e fica muito assim, essa dica, né, para os enfermeiros aí, que às vezes não tem tanta experiência, e muitas vezes a gente não imagina, tipo assim, que isso é possível, mas isso é muito, muito, muito mais comum do que o que a gente imagina, que é o que você falou, de muitas vezes a ferida não evoluir, ou então a ferida evolui retrocede, e aí, né, você faz a avaliação, você vê que tinha tudo para ir, e aí, de repente, você identifica essa questão que você trouxe, a questão o que aquela ferida significa para o indivíduo, né? Porque às vezes é a maneira, é o recurso que ele tem de ganhar um auxílio doença, e aí às vezes é onde ele recebe um dinheirinho a mais para comer,
ou então é por meio daquela ferida que a pessoa recebe atenção, né, do pessoal, do postinho, né, ou né, do profissional ali que está atendendo, ou até mesmo dos familiares, né, que fica ali, ai, coitada, né? Não é um modo saudável, né? A gente sabe que, e por isso que é tão importante, como você falou, a questão do atendimento multiprofissional mesmo, né? Muitas vezes precisa envolver, né, um psicólogo, um médico, um nutricionista, para a pessoa entender que esse não é o caminho, né? Só que isso é uma coisa que às vezes já vem de muitos anos. E isso é uma coisa que muitos enfermeiros nem imagina, né? Não imagina que às vezes, assim, às vezes a pessoa acha que o problema é ela, entendeu? Que às vezes, a pessoa às vezes fica assim, eu não tô sabendo tratar essa ferida, eu que tô errando, e muitas vezes não. Por isso que é importante, né, como eu falo no curso, você fazer a avaliação, usar uma ferramenta, né? No caso, eu ensino a timers, mas existem outras. É que eu uso a timers e eu ensino a timers. Então, assim, é importante você usar a ferramenta porque ela te dá um norte, né? Você está seguindo aqueles passos. Exato. Que nem você falou, você faz um checklist, você está seguindo aquilo ali. Fica confiante, você está fazendo o certo. Agora, se a ferida não está evoluindo, aí você vai rever, né, os aspectos, aonde que é que está impactando. E muitas vezes, como você falou, não é no seu 50%, é lá no 50% do paciente, né? Então, essa é uma dica, gente. Isso que a Leila falou vale ouro, tá? Porque isso é uma coisa que, às vezes, no começo, quem não tem muita prática, muita experiência, não identifica. E, às vezes, acha que o problema é o profissional, né? Toma essa culpa, esse peso para si, e, na verdade, não é. Na verdade, é da parte do paciente. Então, pessoal, guarda essa dica que a Leila falou aqui com toda a experiência que ela tem de muitos anos de caminhada, como ela disse, né? A estomoterapia ela fez agora, faz um pouco de tempo, mas ela está na estrada há muito tempo, porque ela era técnica, fez enfermagem, fez 2 pós-graduação, então ela tem a vivência e o conhecimento ela está buscando cada vez mais agora. E essas coisas vão se somando, né? E essa é uma dica valiosíssima aí que a Leila presenteou a gente nessa live. Leila, nós temos aqui 7 minutos e eu queria que você falasse um pouquinho aí, né? Então, a Leila, né, ela trabalha à noite e aí agora, durante o dia, né, ela está fazendo aí os atendimentos domiciliares. E aí, Leila, se alguém, às vezes, né, vai estar vendo essa live depois, né? Como que você está? Você ainda tem lugar na agenda para estar atendendo? Se alguém, às vezes, quiser mais informações, a pessoa pode te mandar um direct, entrar em contato com você. Pode. Porque, olha, gente, a Leila é de São Paulo. Pós-Covid agora, né, que nem a gente conversou outro dia, ontem também na live com a Isa, né, que é lá da Bahia, ela falou, tá aumentando a demanda, vindo pacientes acamados, portadores de múltiplas lesões de pressão por sequela do Covid. De São Paulo, de São Paulo, gente, tem muita gente, a gente vê nas estatísticas, né, porque é enorme, né? São Paulo é enorme e acaba tendo mais gente prejudicada. E a Leila é especialista, né? E tá aí, né? Fala um pouquinho, então, se você ainda tem vaga na agenda para atender domiciliar. Sim. Então, o que acontece? Como eu venho pós-plantão, eu estou tentando me ajustar dentro do, né? Depois das 8 horas que eu saio, até mais ou menos 1 hora. Então, eu vou... Quando eu terminar aqui agora, eu vou fazer uma visita. Então, a gente vai se ajeitando dentro, né, desse meu tempo. E aí, qualquer coisa, eu marco na semana, falo, olha, eu vejo qual é o melhor dia, eu falo, eu tenho esse dia disponível. Dá para você? E a gente vai se ajustando. Né? Mas o importante é que eu sinto que eu estou com uns passos pequenos, porém daqui a um tempo a gente vai avançando até alcançar. Com certeza. E a minha meta realmente eu tenho em mente. Sim. Né?
Todos nós, na enfermagem, o que é bom é que você pode pensar no empreendedorismo, né? Então, é uma coisa que a gente pensa a médio e longo prazo de trabalhar isso. Com certeza, porque o enfermeiro, ele é um profissional super capacitado, entendeu? É um profissional criativo, porque, fala a verdade, para ser enfermeira a gente tem muita criatividade. Porque a gente tem que dar um jeitinho, né? Às vezes a gente tem pouco recurso. E é assim, gente, eu falo, o enfermeiro, tudo é o enfermeiro, não é verdade? Tudo é o enfermeiro. O enfermeiro, olha, o enfermeiro tem que resolver tudo. Todo mundo vem falar com o enfermeiro. É o médico, é o acompanhante, é o paciente, é o nutricionista, é o fisioterapeuta, tudo passa pelo enfermeiro. Então, o enfermeiro é igual um povo. A enfermeira é igual um povo, tem várias mãos, né? Então, assim, o enfermeiro, ele é um profissional, assim, super capacitado, inteligente, criativo, né? A gente respeita as condutas éticas, né? E assim, né? Eu sou fã da enfermagem, eu amo enfermagem, e vocês, né? Eu falo assim, para mim, é uma honra, né? Conhecer vocês. E é como eu falo, né? Esse curso, né, que eu criei, graças aí na minha história, na primeira live eu falei um pouquinho, né? Porque eu sou enfermeira, mas também sou coach. E o coaching me introduziu para o mercado, para o marketing digital, e me apresentou essa possibilidade, né, desse universo online. E é maravilhoso, né? Maravilhoso conhecer assim, pessoas sensacionais, como você, Leila, que está aí em São Paulo, né? Como a Isa, lá na Bahia. Entendeu? Assim como todas as outras alunas, né? Que tem aluna do Pará, tem várias outras da Bahia, tem outras pessoas de São Paulo, capital, e gente aí de várias outras cidades, né? E eu acho incrível, sabe, Leila? Eu fico tão feliz de poder contribuir mesmo, né? De poder, assim, compartilhar um pouquinho. De alguma forma. De poder, assim, ajudar, né? Compartilhar um pouquinho, assim, de toda essa minha jornada, né? Porque, como você falou, eu fiz o curso Domine Feridas, realmente, eu falei, né, é o meu método, o método Enfermeira Explica, porque eu fiz ele, assim, da forma mais prática que eu acreditava que pudesse ser, realmente coloco ali, né, a minha experiência, falo ali de situações, como você falou, às vezes coisas que podem acontecer, às vezes erros, né, que eu falo que eu vivenciei, ou que colegas, né, porque eu dava muito treinamento onde eu trabalhava, então que colegas também vivenciaram. Então, assim, é um curso cheio de experiência mesmo, além do conteúdo teórico, né, e das referências, que tem lá mais de 60 artigos para quem quiser estudar. Sim, já peguei todos. E assim, é um prazer, sabe? Para mim é uma realização. Eu tenho muito orgulho de vocês. Eu falo assim, né? Eu aí que esse ano vai fazer 21 anos de formada. E eu falo assim, né? Quando eu me formei, quando eu fiz a estomoterapia, era uma coisa longe esse negócio assim, né? De empreender, de ser autônomo, né? Nossa, falar de abrir clínica, de ficar atendendo assim, era uma coisa longe, né? E agora, gente, a enfermagem tá bombando, a enfermagem realmente está assumindo esse potencial que a enfermagem tem, né? E o meu desejo é contribuir mesmo. Contribuir para isso, dessa forma, né, que é o conhecimento que eu tenho nessa área de feridas. E eu me sinto, eu tenho orgulho de vocês, sabe? Cada uma de vocês, que eu vejo assim, né, se sentindo mais segura, exercendo autonomia, porque é isso que o curso Domine Feridas, que eu falei assim, que é o que eu falo, que eu quero proporcionar, né? A segurança para o enfermeiro ter mais autonomia e até aumentar a renda, né? Porque se ele começa a atender particular, ele vai aumentar a sua renda e você faz o seu preço, né? Exato. Então, é maravilhoso. Um preço que seja competitivo, né? Dentro do mercado. Claro. Sim, um preço justo, né? Justo para você, com todo o investimento que você fez, e também justo dentro do mercado, como você falou, né? Mas olha, Leila, eu estou muito feliz, eu quero te agradecer, tá?
Já tá dando uma hora aqui. Eu quero agradecer a sua participação, o seu compartilhamento aí da sua história, que com certeza é uma inspiração para muitas pessoas. Muito obrigada mesmo, viu, Leila? Eu que agradeço muito. Foi um prazer. Mas eu achei que a live ia ser bem difícil. Não, não é. Até que eu me comportei bonitinha. Gente, porque a enfermeira não está acostumada com câmera. O negócio nosso é lá na ação, né? Não, câmera é coisa... Essa familiaridade eu vou desenvolver daqui para frente. Isso está mudando. Não, foi ótimo. Foi ótimo. Muito obrigado. Espero então que todos tenham gostado. Com certeza, com certeza. Depois eu vou baixar, vou compartilhar, também vou pôr no YouTube, e depois se você quiser compartilhar para os seus amigos, o pessoal está assistindo depois também, viu? Perfeito. Gratidão, um beijo. Muito obrigada. Encerrando aqui uma ótima aí meio de semana e fim de semana. Bom trabalho lá, que agora a Leila já vai fazer um atendimento domiciliar. Vou. E tudo de bom, viu, Leila? Um beijão, muito obrigada. Um abraço. Abraço, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado, pessoal, por ter passado por aqui. Tchau.